Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Que bom. Que bom saber que vocês estão bem, né? E aí você me pergunta, professor, o que temos para hoje? Hoje nós temos uma retomada de conteúdo, conteúdo específico do nono ano, né? Vamos falar sobre a Revolução Socialista Chinesa e também a Revolução Socialista Cubana. É o tema de hoje. A Revolução Socialista Chinesa e também a cubana. Eu estou convidando você para fazer comigo agora uma viagem através do tempo na história da Revolução Socialista Chinesa e cubana. Então você, seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. Bom, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a Guerra Fria, e você lembra? A Guerra Fria foi um confronto ideológico, político, um confronto socioeconômico que envolveu os Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, socialismo. E esse período da Guerra Fria trouxe mudanças de comportamento em toda a sociedade mundial. Bom, e qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? O que nós pretendemos para a aula de hoje? Vamos compreender o contexto em que a Revolução Chinesa se desenvolveu e as mudanças que isso causou na China. Vamos analisar como aconteceu a Revolução Cubana e também como é que o país ficou sob o comando socialista. Vou compartilhar com vocês aqui duas imagens, e aí eu pergunto para você que me acompanha pelo Meet, para você que me acompanha pelas redes sociais, se você conhece os personagens históricos ao lado, né? Aqui nós temos o Mao Tse-tung, de 1893 a 1976, líder do Partido Comunista Chinês, e aqui nós temos o Fidel Castro, 1926 a 2016, chefe do Partido Comunista de Cuba. Tá? Então aqui nós temos Fidel Castro, 1926 a 2016, chefe do Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, e aqui nós temos o Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês. Bom, qual era a situação da China? A dinastia Qing governava a China desde 1644, pessoal, e permitiu o domínio de países estrangeiros em algumas de suas regiões, tá? Então, desde 1644, a China era governada por uma dinastia chamada de Qing, e ela permitia o domínio de países estrangeiros em algumas de suas regiões. Nós já falamos bastante, né, sobre essa questão de dinastia. Dinastia é quando o governo vem sendo passado dentro da família, né, dentro da própria família, vem sendo passado de pai para filho. Tá? E nós tivemos, então, as revoltas nacionalistas. Por que nós tivemos essas revoltas? Porque nacionalistas insatisfeitos criaram o Partido Nacionalista, o Kuomintang, o nome do partido, Kuomintang, o Partido Nacionalista. Nós tivemos revoltas nacionalistas entre 1910 e 1902 que derrubam o governo imperial e a China se torna uma república governada primeiro por Sun Yat-sen e depois por Chiang Kai-shek. Ok? Então, em 1912, cai o governo imperial na China, a China se transforma em uma república, sendo governada primeiro por Sun Yat-sen e depois por Chiang Kai-shek. O primeiro momento, assim que se derruba o governo imperial, a China passa a ser uma república. E em 1921 surge, com a liderança de Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês. Ele é criado em 1921 sob a liderança de Mao Tse-tung. Os camponeses eram explorados
pelos grandes proprietários de terra. Essa história não muda nunca, né, pessoal? Essa história não muda nunca, né? Desde que o mundo é mundo, os grandes proprietários de terras estão sempre explorando os camponeses. A propaganda comunista queria atrair esses camponeses para uma luta. Esse era o objetivo da propaganda comunista: atrair os camponeses para uma luta. Entre 1927 e 1949, nós temos uma guerra civil. De um lado, os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e do outro, os comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Então, a China, ela entra em uma guerra civil de 1927 a 1949. De um lado, nós temos os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e do outro, os comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Quero mostrar para vocês aqui o mapa, né? Foi uma longa marcha de 1934 a 1935, entre outubro de 34 e outubro de 35, cerca de 100 mil pessoas percorreram 12.500 quilômetros, fugindo da perseguição do governo. Tá? Cerca de 100 mil pessoas, acompanhem comigo aí pelo mapa, eles percorreram 12.500 quilômetros, fugindo da perseguição do governo. Após uma pausa, causada pela dominação japonesa pela Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil ressurge. Em 1º de outubro de 1949, o Partido Comunista vence o Kuomintang. Em 1949, portanto, no dia 1º de outubro, o Partido Comunista vence os nacionalistas. Os nacionalistas são derrotados. Mao Tse-tung proclama, então, a República Popular da China e assume o poder. Tá? 1º de outubro de 1949, os nacionalistas são derrotados. Mao Tse-tung proclama a República Popular da China e aí, então, ele assume o poder. O governo, liderado por Mao Tse-tung, adotou o modelo de socialismo soviético. As empresas foram estatizadas, houve distribuição de terras aos camponeses, direito das mulheres iguais aos dos homens, investimento na educação popular, industrialização com o apoio da União Soviética. Então, veja bem as mudanças que aconteceram na República Popular da China assim que Mao Tse-tung assume o governo. Ele adota o socialismo soviético. As empresas passam a ser do Estado, distribui terras aos camponeses, as mulheres passam a ter os mesmos direitos dos homens. Mao Tse-tung investe na educação popular e acontece a industrialização com o apoio da União Soviética. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, algumas fotos. Aqui está o Mao Tse-tung, né, República Popular da China. E aí a China, então, faz um plano de desenvolvimento e dá um grande salto para frente em 1958. Esse plano de desenvolvimento para tornar a China um país desenvolvido no prazo de 15 anos. Existe, portanto, um plano de desenvolvimento para tornar a China um país desenvolvido no prazo de 15 anos. A criação das comunas populares. O que é isso, professor? São comunidades autossuficientes formadas por 20 mil pessoas. Tá? Então, foi criado na China as comunas populares, ou seja, comunidades autossuficientes formadas por 20 mil pessoas. Por falhas no planejamento e desorganização da produção, o que acontece? Escassez de alimentos. Né? Então, nós tivemos na China a escassez de alimentos. Por quê? Por falta de um planejamento e também pela desorganização da produção. Gente, olha só para vocês terem uma ideia. Entre 1960 e 1961, 20 milhões de chineses morreram de fome. É estarrecedor, né? Eu volto a dizer de novo para vocês. Em um ano, de 1960 a 1961, 20 milhões de chineses morreram de fome, devido à falta de planejamento
e também a desorganização da produção. Por esse motivo, 20 milhões de chineses acabaram morrendo de fome. A Revolução Cultural acontece de 1966 a 1976. É um projeto político ideológico, é uma campanha de forte doutrinação ideológica e também de medidas repressivas. A Guarda Vermelha, formada por jovens estudantes, a perseguição e morte de todos os acusados de serem contra Mao Tse-tung. E isso foi chamado de Revolução Cultural, durante 10 anos, de 1966 a 1976. É uma campanha de doutrinação ideológica, medidas repressivas. Surge a Guarda Vermelha, formada por jovens estudantes, perseguição e morte de todos aqueles que são acusados de serem contra Mao Tse-tung. Tá? Aqui há algumas fotos, né? Algumas fotos, retratos, desenhos da Revolução Cultural desses 10 anos na China, de 1966 até 1976, durante esses 10 anos. Nós tivemos, então, durante esses 10 anos, né, a perseguição e a morte de todos os acusados de serem contra Mao Tse-tung, doutrinação ideológica, medidas repressivas, os costumes ocidentais passaram a ser proibidos, apenas um livro vermelho escrito por Mao Tse-tung era permitido. Volto a repetir de novo para você. Apenas um livro vermelho escrito por Mao Tse-tung era permitido. Os costumes ocidentais foram proibidos. A morte do líder de Mao Tse-tung em 1976 abriu caminho para a ascensão do político Deng Xiaoping. Com a mudança no poder em 1977, a Revolução Cultural ela foi oficialmente encerrada. Tá? Então, como que termina a Revolução Cultural na China? Termina com a morte de Mao Tse-tung em 1976, que abre caminho para a ascensão de Deng Xiaoping. Aí nós temos, então, uma mudança no poder em 1977 e chega ao fim. A Revolução Cultural ela é oficialmente encerrada na China. E sobre a Revolução Cubana em 1959? Estou mostrando para vocês aqui, né, uma foto que trata do tema da Revolução Cubana de 1959. Porém, Cuba, pessoal, era independente desde 1898. Em 1952, o ditador Fulgêncio Batista, ele assume o governo com um golpe. Apoiado por quem? Fulgêncio Batista era apoiado pelos Estados Unidos da América. Cuba era um grande exportador de açúcar e o governo tinha apoio de empresários que exploravam cassinos e prostituição. E também tinha apoio de grandes proprietários rurais, políticos e militares de altas patentes. Tá? Então, em 1952, Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, dá um golpe e assume o governo de Cuba. E aí eu volto a frisar de novo para você que Cuba era um grande exportador de açúcar. Aqui pelo mapa nós vemos como aconteceu a Revolução Cubana, que eu estou mostrando para vocês Cuba, né? Aqui, ó, olha bem aqui no mapa, aqui está Cuba, aqui está Havana, aqui está Cuba, né? A maioria da população cubana alimentava-se muito mal, morava em cortiços ou em cabanas de palha mesmo, né? Sem assistência médica, sem saber ler e escrever, e sobrevivia de empregos temporários. Gente, olha a situação do povo cubano em 1959. A maioria da população alimentava-se muito mal, moravam em cabanas de palha ou em cortiços, assistência médica nem pensar, não sabiam ler e escrever e sobreviviam de quê, pessoal? Sobreviviam de empregos temporários. Em 1953, no mês de julho,
Um grupo de oposição liderado por Fidel Castro tentou tomar o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. O movimento foi reprimido. Fidel Castro foi preso e condenado. Em 1955, Fidel Castro é expulso de Cuba e exilado no México. Fidel se reúne com outros opositores e aí então ele conhece o médico argentino, que na verdade, pessoal, ele nunca chegou a se formar em medicina, tá? O Ernesto Guevara, conhecido por Che Guevara. Che Guevara, Ernesto Che Guevara. E na verdade nunca chegou a se formar em medicina. E é nesse momento da história, né, que o Fidel Castro se reúne a outros opositores e conhece então o argentino Ernesto Che Guevara. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, a foto do Fidel Castro, aqui à direita, e à esquerda o Che Guevara. Tá? Então aqui nós temos o Che Guevara, que nunca chegou a se formar em medicina, ok? E aqui nós temos então o Fidel Castro, e se vocês repararem, os dois têm uma grande semelhança. Bom, voltaram então ao país em 1956, refugiaram-se nas montanhas e iniciaram um movimento de guerrilha, ok? Então, o Fidel Castro, o Che Guevara e outras pessoas, opositores do governo cubano, voltam para Cuba em 1956, se refugiam nas montanhas e iniciam um movimento de guerrilha. Nacionalismo, militarismo, né? E um forte sentimento contra os Estados Unidos. Aqui nós temos o Fidel Castro e aqui, então, nós temos o Che Guevara. Nesse momento da história cubana, nós tivemos a aproximação com os camponeses e também com a população mais pobre. Derrotaram forças do governo em diferentes pontos do país. No dia 1º de janeiro de 1959, Fulgêncio Batista abandona Cuba. Em seguida, os revolucionários tomaram as principais cidades, recebidos em clima de comemoração. Sem saber, né? Sem saber que o que estava ruim podia ficar ainda pior. Então, no dia 1º de janeiro de 1959, Fulgêncio Batista abandona Cuba, os revolucionários tomam, então, as principais cidades e são recebidos em clima de quê? De comemoração. Olha aqui para vocês verem, tá? Pela foto, né? O discurso do Fidel Castro diante do Palácio Presidencial em Havana, em janeiro de 1959. E dessa fotografia aqui, comemorando a vitória, né? Em janeiro de 1959. Aqui a comemoração da vitória e aqui o discurso de Fidel Castro. Reparem vocês aí, ó, no braço. Vou ver se, aumentando o zoom aqui, vocês conseguem ver o que eu estou dizendo. Fidel Castro fazendo um discurso e olha para o braço dessa pessoa. Esse gesto aqui lembra o quê? Não lembra o nazismo? Não lembra o gesto de Adolf Hitler? Esse é o discurso, né, do Fidel Castro diante do Palácio Presidencial em janeiro de 1959. Bom, pessoal, nós temos aí, após a Revolução, a reforma agrária, a universalização do acesso à educação, a nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, todas as multinacionais passaram a pertencer ao Estado, né? A pertencer a Cuba, então a nacionalização das empresas estrangeiras. Vou dar um exemplo para vocês, falando sobre o nosso município, sobre Cambará. Aqui nós temos em Cambará duas multinacionais, a General Mills e a PAN, né? Então, se de repente Cambará fosse um país e tivesse uma revolução, nós teríamos então essas duas multinacionais, a General Mills e a PAN,
sendo nacionalizadas e passando para o domínio do Estado. Nacionalização de empresas estrangeiras é isso. A reforma no sistema de saúde pública, redução no preço de aluguéis, medicamentos, tarifas telefônicas e também de eletricidade. Os Estados Unidos entenderam, né, que tudo isso aconteceu com o alinhamento da União Soviética, né? Os Estados Unidos entendem tudo isso de acordo com o alinhamento da União Soviética. Mas assim que o Fidel Castro toma o poder em Cuba, ele faz uma reforma agrária, ele universaliza o acesso à educação, ou seja, ele dá direito à educação a todos os moradores do país. Universalização ao acesso à educação. Nacionaliza as empresas estrangeiras, reforma o sistema de saúde pública, redução dos aluguéis, medicamento, tarifas telefônicas, de eletricidade também. Em 1961, os Estados Unidos tenta tirar do poder Fidel Castro, atacando a Baía dos Porcos, mas não foi bem sucedido. Essa Baía dos Porcos aqui, não é porque lá moravam torcedores do Palmeiras, tá? Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, tá? Um abraço aí a todos os palmeirenses, tá bom? Em 1961, a tentativa dos Estados Unidos de tirar o Fidel Castro do poder no ataque à Baía dos Porcos, tá? Mas esse ataque não foi bem sucedido. Ainda em 1961, Cuba anunciou adesão ao socialismo. Em 1962, os Estados Unidos anunciam o embargo econômico contra Cuba, e Cuba passa a ter, então, uma forte dependência em relação à União Soviética. Ok? Volto a repetir para você. Cuba, a partir do início da década de 60, passa a ter uma forte dependência em relação à União Soviética. Em 1961, Cuba anuncia a adesão ao socialismo. Bom, na aula de hoje, o que nós aprendemos na aula de hoje, pessoal? Eu espero que pelo menos vocês tenham conseguido compreender na aula de hoje a Revolução Chinesa de 1949 e a Revolução Cubana, 10 anos após, em 1959. As duas tiveram inspiração socialista. As duas ocorreram em países basicamente agrícolas, com forte presença econômica estrangeira e população com má condições de vida. É sempre assim, né, gente? Todas as vezes que o povo passa por dificuldades e tem más condições de vida, acontecem revoluções. A Revolução Francesa, ela é um forte indício de tudo isso, né? A Revolução Francesa, ela aconteceu no povo, quando o povo toma a Bastilha, porque o povo francês vinha passando por más condições de sobrevivência e de vida. A Inconfidência Mineira, pagava-se muitos impostos para a coroa portuguesa, o quinto, né? A quinta parte paga para a coroa portuguesa. A Revolução Farroupilha, a questão do charque, né? Que o preço era muito barato no Rio Grande do Sul. A Revolução Praieira, nós tivemos também a Balaiada, a Revolta dos Malês e muitas outras revoluções, a Revolução Pernambucana, muitas revoluções que aconteceram em território brasileiro, revoluções que vêm de encontro às más condições de vida da população, como, por exemplo, no Brasil, essas revoluções que eu acabei de citar para vocês. Então, a má condição de vida da população, ela traz a revolução, né? Então, a Revolução Chinesa de 1949, a Revolução Cubana de 1959, tiveram o quê? Inspirações socialistas, ambas ocorreram em países basicamente agrícolas, a forte presença econômica estrangeira, população em má condição de vida
E ambas, tanto a China quanto Cuba, conseguiram apoio popular e chegaram ao poder através da luta armada. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. A nossa retomada de conteúdo, né, falando sobre a Revolução Chinesa de 1949, né? A Revolução Chinesa de 1949, e que traz a Revolução Cultural, que vai de 66 a 76 e termina com a morte de Mao Tse-tung, sendo substituído por Deng Xiaoping. E aí a Revolução Cultural na China, definitivamente, ela encerra. E aqui algumas imagens para você da Revolução Chinesa, da Revolução Cultural, e aqui também a imagem do mapa, né? O mapa para vocês sobre Cuba, né? Aqui está o país de Cuba, e a Revolução Cubana de 1959, como ela ocorreu, como ela aconteceu. Aqui nessa imagem o discurso de Fidel Castro em janeiro de 1959, né, quando Fidel Castro ele assume o poder em Cuba. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a Revolução Chinesa e também sobre a Revolução Cubana. Abram sempre a mente para novos conhecimentos, porque abrindo a mente para novos conhecimentos, vocês serão sempre bem-vindos ao novo mundo, ao mundo, ao mundo do conhecimento. Então, fica uma dica para vocês aí, para que vocês pesquisem um pouco mais sobre Mao Tse-tung, sobre a Revolução Chinesa, para que vocês pesquisem um pouco mais, se ficaram curiosos, sobre Ernesto Guevara, né, ou Ernesto Che Guevara, se ficaram curiosos sobre quem foi Ernesto Che Guevara, se quiserem pesquisar um pouco mais, seria muito interessante saber um pouco mais sobre a vida de Fidel Castro, seria interessante você saber como é Cuba hoje, nos anos 2000, né? O que aconteceu com Ernesto Che Guevara, com Fidel Castro, como está Cuba hoje, como está a China hoje. Seria muito interessante você fazer aí algumas pesquisas, né? Você fazer aí algumas pesquisas sobre esses temas que eu acabei de falar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela aula. Forte abraço e seja sempre bem-vindo ao mundo dos conhecimentos. Aquele abraço para você.